Excelente, Benício. Opa, tá aí, pessoal, só para avisá-los, está sendo gravado para que vocês possam assistir depois. Benício, obrigado pela introdução. Eu queria, antes de falar, passar a palavra um pouco para a Michele, dar um oi. A Michele é Território Médio, é uma das responsáveis pela região sul. Michele, você podia se apresentar, por favor? Claro, tudo bem, pessoal? Quem teve a oportunidade de ir no nosso evento presencial em Joinville, eu estava lá. Quem não teve, estamos aqui para trazer ainda mais conteúdo. A ideia aqui é demonstrar a plataforma, né? Porque é importante os desafios nessa jornada de cibersegurança. Então, conte comigo, eu estou aqui para ajudar no que vocês precisarem. Legal. E junto, a Michelle e o Benício vão ajudar e complementar com qualquer informação aí. Pessoal, foi falado no chat, reforçando aqui, qualquer dúvida, qualquer ponto que vocês tenham, fiquem à vontade para mandar no Q&A. Vocês têm uma abinha aí para fazer isso. Comentários, se está saindo som, não está compartilhando, alguma coisa do tipo, priorizem no chat. A gente tem aí a participação e o pessoal apoiando, o Brunão está fazendo toda a parte de hosting. E também, qualquer resposta ou interação que tenham, participem. Se aparecer uma pergunta aí, por favor, deem feedback, isso é importante para a gente interagir dentro de uma plataforma virtual, como é o caso do Zoom. Outro ponto importante aqui também de comentar com vocês é que essa é uma ideia da gente trazer um conhecimento, mas fiquem à vontade, dentro da conversa, ou mesmo mandando mensagens para nós, falando, olha, tem sentido aprofundar nisso ou naquilo, fiquem à vontade também para poder mandar. E por último, último recado antes da gente de fato começar, tem aí uma aba de reações, fiquem à vontade também para reagir. É importante para saber se está fazendo sentido para vocês ou não aquilo que a gente vai estar apresentando, tá bom? Vamos lá então, vou compartilhar minha tela. Vamos ver. A gente sempre tem uma surpresa ou outra aqui quando vai compartilhar. Feito! Vamos ver se vocês estão enxergando. Por favor, reajam aí, já aproveitem para testar a reação, para indicar se está. Opa, legal, o pessoal já está interagindo, obrigado. E vamos iniciar. A ideia aqui é a gente falar um pouco especificamente dentro da plataforma sobre marca. A plataforma, como o Benício comentou, ela tem uma estrutura com dois grandes pilares. A Reinforce ela atua dentro de uma área voltada para brand, que é para a parte de marca, é o que a gente vai conversar e priorizar nesse webinar. E existe um outro pilar voltado para a parte de vulnerability, que está muito mais voltado para a prevenção. Então, são dois pilares, e dentro desses dois pilares a gente tem também, como o Benício comentou, 5 módulos: o módulo de fraude, leak, cloud, infra e app. A gente não vai falar tanto da plataforma num primeiro momento, a gente vai falar mais sobre o conteúdo de mercado relacionado à parte de marca, mas é importante dentro desse conceito vocês entenderem que eles estão relacionados ao módulo de fraude e leak que a plataforma endereça, tá bom? Então, dentro disso, a gente vai apresentar e vai tratar um pouquinho com vocês. Para a gente poder começar, a gente falou de brand. O que é uma brand? O que é uma marca? A marca é um nome, é um logo, é um slogan, né? E a gente fica impressionado quando a gente vê um neném, uma criança, enxergando o símbolo da Coca-Cola ou a logomarca da Coca-Cola e falando: opa, eu conheço aquilo, eu quero aquilo, né? Isso um pouco mais velho, né? Hoje só pode a partir dos 3 anos, né? Minha época já é um pouco diferente. Tem um amigo que deu para minha filha até antes. Eu falei, cara, não faz isso. Ele estava dando Coca-Cola para ela. Mas enfim, a marca, na verdade, é uma forma que a gente tem de definir a empresa. E isso gera algumas coisas intangíveis. Não é só o nome, não é só o logo, não é só o slogan, mas é alguma coisa que é intangível também, que vai além. Quando a gente vê o símbolo de uma empresa, como é a Unimed, como é a Nike, como é uma série de outras, inclusive das que estão participando aqui, você vai lá, eu reconheço, eu sei o que é essa empresa. A gente acabou de ver o logo da Plátano, a gente conhece, identifica.
Vocês estão vendo aí, inclusive na apresentação, em vários slides, no próprio Zoom, o logo da Rinforge. Isso faz com que associe aquele determinada marca e o produto que aquela marca tem com, de fato, a entrega e o que ela vale no mercado. Então vai muito além disso, e isso é importante. Hoje cedo mesmo a gente estava numa reunião e a gente estava lembrando que muitas vezes a perda ela é intangível, ela vai além, e a gente vai tratar um pouco sobre isso aqui. Então, primeiro ponto é entender que a marca vai muito além de um nome, de um slogan ou mesmo de um slogan. O que a gente tem no mundo? A gente tem órgãos que são responsáveis por fazer esse tipo de registro. No Brasil mesmo, a gente tem o INPI, vocês estão vendo o logo dele aí, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, e eles trabalham analisando pedidos de registro de marca. Então, eles vão considerar o visual, a questão do logo, vão considerar o nominativo, se há um misto do nominativo com o visual, e vão falar, legal, isso não conflita com nenhuma outra marca, a gente aceita o registro dentro de um processo longo. Esse é o processo para garantir a marca, certo? E é aí que a ideia, onde ela vem. A marca, o registro da marca, não garante que você vá ter fraudes e golpes associados ao nome da marca. É aqui que a gente queria chamar a atenção. Mesmo você fazendo todo esse processo, não há garantia de que alguém vá copiar as informações ou como aquele site parece e publicar um outro similar, se passando pela marca de vocês ou pelas marcas que vocês conhecem. E aqui a gente tem uma estatística assustadora, né? Nesse pequeno tempo que eu estou falando aqui, a gente tem uma tentativa de site subindo e é muito rápido. Por quê? Do mesmo jeito que o processo de automação, de desenvolvimento vem aumentando, o processo de subida de sites fraudulentos também. A gente teve um caso aí de um cliente nosso que passou, junto com o parceiro, eles enfrentaram bastante tempo aí, acredito que 8 meses, ainda tem, né, mas restício disso, mas eles enfrentaram muito sites subindo diariamente, que desviavam os clientes, os potenciais clientes deles, do site real para um site fraudulento. E isso acontece de uma forma muito rápida, tá? Só nesse pequeno tempo que eu falei aqui, pelas estatísticas aí, 2 ou 3 sites subiram em termos de associar ou copiar uma marca. Bem, então, toda empresa, mesmo tendo um registro, é um potencial alvo para cybercriminosos. É importante vocês terem isso em vista, porque a gente começa a encarar de uma forma diferente o cenário, a gente começa a levar em conta alguns pontos. E os números que a gente vai mostrar na sequência falam disso. Olha só que interessante. Aproximadamente um terço das pessoas já foram vítimas ou conhecem uma vítima de golpe. Sabe aquele grupo de WhatsApp da família que vocês bem conhecem? Certamente vocês já devem ter visto nesse grupo a tia, né, o tio, né, virando e falando: Olha, tive um problema aqui, fiz um pagamento que era indevido. Opa, eu acessei um lugar que não era. Aquele produto estava muito barato, às vezes até falando: comprem agora, né, fazendo a propaganda daquilo. E aquilo é uma fraude. Então, existe, a gente sabe disso. E se vocês ou nós não passamos, e certamente eu não vou ser hipócrita aqui, já aconteceu comigo muitas vezes, até campanhas de phishing que a gente faz de conscientização, de você dar o primeiro clique. Então, nesse caso, um terço aí das pessoas já foram vítimas de algum tipo de golpe. 4 em cada 10 pessoas recebem pelo menos uma tentativa de golpe semanalmente. Se o teu telefone não ligou, falando que você tem uma conta em atraso e que você pode resolver com 50% de desconto agora, então não sei onde a gente vive. Por quê? De fato, isso acontece muito e cada vez mais de forma automatizada. Cerca de uns 3 anos atrás, no final de ano, minha esposa teve o celular dela furtado e pouco tempo depois eu estava ligando para tentar ver onde ele estava, se ela não tinha esquecido, e eu não pude terminar a ligação, a chamada, porque eu ia entrar numa reunião. Então eu desliguei e falei: eu vejo no final da reunião. Não deu 10 segundos depois que eu tinha desligado, estavam ligando os fraudadores, mas com uma
engenhosidade tremenda, como se fosse uma central de recuperação de celular. Só que no final eles falavam uma coisa, e eu sei disso porque ficou gravado, né? Eu consegui gravar, como eu entrei na reunião, eu gravei esse áudio. E no final eles falavam o seguinte: para você conseguir saber onde está o seu celular agora, você precisa digitar só a senha para liberar a tela dele. Então é uma coisa que, quando a esmola é demais, o santo desconfia. A gente precisa ficar ligado, porque a gente é bombardeado com esse tipo de coisa. Em 2024, referência do ano passado, houve cerca de 9.478 incidentes públicos com vazamentos de dado. Consequência, muitas vezes, da fraude é o vazamento, ou consequência de uma falta de configuração. São aspectos aí que levam em conta. Isso equivale a 35 trilhões de dados vazados. E não se assustem, não vá, meu, não tenho dado vazado. Não tem. As informações estão aí. A gente precisa começar a ficar ligado, porque passa o tempo e muda a forma, muda o método do ataque, ou talvez até o meio que o ataque acontece, mas os princípios são os mesmos que aconteciam lá atrás quando eu recebi uma carta falsa para pagamento de IPVA. Você recebia isso, hoje você recebe digitalmente. Empresas de tecnologia e saúde lideram o ranking de vazamento de dados. É com esse cenário aí e com mais alguns, tá? Vou trazer aqui mais alguns números. Por exemplo, 2023 foi reportado por um órgão 2,9 trilhões de dólares de prejuízo relacionado a phishing. Outro, 9 dias aí, em média, para exfiltrar dado. E pasmem, o tempo que se leva para descobrir que um determinado atacante está dentro da empresa fazendo a exfiltração de dados é muito alto. Então, acaba que o atacante ele entra, ele consegue mapear toda a infraestrutura, ele faz a saída do dado e a gente não tem muitas vezes a informação de que o dado vazado, que aquele dado foi vazado. A gente precisa ter a expressão que era falada lá pelos nossos pais, pelos nossos avós, a gente precisa ter um olho no peixe e outro no gato, né? A gente precisa ficar olhando para as ações preventivas que a gente toma, mas a gente precisa ter uma preocupação de olhar para o que já vazou e falar: opa, será que o problema é comigo? Deixa eu investigar esse tipo de ação. E se agrava mais esse cenário, essa característica, porque a gente vive em épocas de inteligência artificial, né? Você começa a ter não só a dúvida relacionada muitas vezes a um texto, a uma arte que é enviada dentro de um e-mail, mas você começa a ter dúvida se a pessoa é realmente a pessoa falando. E isso vai gerar uma sociedade, a gente já vive, né? Biblicamente isso já é verdade, a gente sabe quem que é o pai da mentira aí, mas além disso, a gente vive numa sociedade onde a mentira impera. E a tendência é que cada vez você tenha mais dificuldade de distinguir aquilo que é real daquilo que é falso. Então, dentro desse cenário, o que é real e o que é falso, vem algo que pode potenciar, tanto para o bem quanto para o mal, que é a inteligência artificial. Olha, até rimou, hein? Mas a ideia justamente é essa. Você acaba tendo a possibilidade de inteligência artificial passar. Bruno mesmo essa semana fez uma foto minha lá dentro de um contexto, por conta de uma certificação que tinha tirado lá, ele fez uma foto e eu olhei e falei: ué, mas não lembro de ter tirado essa foto. Tão realista que é, porque a gente começa a colocar em xeque a certeza daquilo que é real, aquilo que não é, em termos de visão. Então, a inteligência artificial, do mesmo jeito que é uma ferramenta e que deve ser utilizada e que é importante dentro do contexto que a gente tem hoje para acelerar trabalho, para poder otimizar recurso, ela também tem que ser encarada como um desafio que a gente tem para a mentira ou para as fraudes que vão ser realizadas, tá? E vocês têm alguns dados aí, inclusive da PwC, mais McAfee, trazendo aí algumas informações nesse sentido. Esses dados, pessoal, são importantes. É importante que vocês tenham esse tipo de informação, porque eles precisam e devem ser utilizados como forma
de vocês embasarem solicitações ou mesmo de vocês a terem voz em termos de posicionar o que vem acontecendo. Não é o Amir que está falando, não é o Benício, não é a Michelle, não é a Reinforce, são órgãos que fazem pesquisa, e a gente muitas vezes também, a gente acaba fazendo as nossas, mas são órgãos que acabam tendo essa prerrogativa de mercado e que trazem esse tipo de informação. Então, aqui vocês têm alguns números nesse sentido. Em decorrência disso, você tem uma série de problemas acontecendo. Lembram que eu falei anteriormente que a área da saúde é uma área crítica, né? A gente até usou aí algumas referências nesse sentido. Dentro desse contexto, pessoal, certamente a gente vê coisas surreais acontecendo, né? Algumas coisas que são impressionantes, como por exemplo o caso de hospital fechando por causa de ransomware. E muitas vezes o ransomware ele começa com um phishing, com um domínio fraudulento, com características que permeiam ou que estão em torno daquilo que a gente vem falando de fraude. Então, aqui tem 3 artigos e referências a itens, inclusive a um hospital que fecha por conta de um ataque ransomware. Não é algo novo, mas é algo triste de ser contado, porque, de fato, o atacante ele não tem escrúpulo, ele de fato quer ganhar dinheiro. E com base nisso, encarando isso como um negócio, não interessa quem está do outro lado, infelizmente. Mais alguns aqui, né? Mais um item aqui, oportunidade para lucrar ilicitamente aqui. Foi um exemplo bem ocorrido para ajudá-los a embasar também em termos de justificativa. Certamente vocês acompanharam aí recentemente, meados do ano passado, uma sexta-feira, onde teve lá um determinado problema com a atualização de um fabricante e que parou. E assim, não estou falando do fabricante, isso pode acontecer e acontece dentro do processo de desenvolvimento, que é realizado por seres humanos, né? Ou seja, não dá para a gente evitar erro. O erro ele está intrínseco, mesmo quando você utiliza IA, ele está intrínseco nos modelos que são criados. Lógico que você diminui, mas você tem um potencial grande. E dentro disso, você acaba tendo muitas vezes os atacantes se aproveitando de novo sem escrúpulo. Então houve uma questão bem grande com relação ao fabricante e de repente você via os próprios atacantes soltando aí possíveis atualizações para arrumar e se passando por a própria empresa, dizendo, tá aqui, eu resolvi o problema, e de repente aquilo era um phishing, aquilo era uma forma de enganar. Bem, dentro desse cenário, o que que a gente tem para falar de fraude de marca, tá? O que eu queria chamar a atenção são alguns tipos de ataque. E um ataque que é bem conhecido é o typo squaring. O typo squaring, ele é você criar um determinado caractere diferente, seja duplicando, seja mudando um L por um I, seja trocando um M por um RN. Tem das mais formas criativas aí que vocês possam imaginar, existem, mas a ideia é, o type squaring, ele faz com que o cliente da ponta, ao olhar para um determinado domínio, ache que aquele domínio é um domínio real. E ele clica, e de repente aquilo não é um domínio real. A gente vê coisas assim absurdas nesse sentido. Um outro exemplo aí é o malvertisement, né? Aquela propaganda fazendo aí ou trazendo uma espaço, uma publicação criminosa, fazendo uma propaganda. A gente vê nesses cenários aí, muitas vezes os atacantes pagando para serem ranqueados primeiro no Google, por exemplo. E daí, quando você vai procurar alguma coisa que aparece primeiro, não é o site de fato de pagamento, não é o site do fornecedor, é o site de um atacante. Mira, isso não acontece, certo? Não acontece pouco. Aquele ataque que eu fiz menção para vocês aconteceu e o site real do cliente estava na 26ª posição. Ou seja, tinham 25 sites fraudulentos
na frente, se passando pelo do cliente, tá bom? Pessoal, foi mandada uma enquete aí, como eu comentei no início, participem, respondam, isso nos ajuda não só a melhorar, mas também a conhecê-los melhor, tá? Hoje, nos assuntos de cibersegurança, qual que é a sua posição? Como que você tá? Por quê? Dependendo se você é um decisor, você vai receber essa informação e você precisa analisar, ou você vai levar essa informação. Como que ela tem que estar descrita? Isso é bom para a gente ver como que a gente vai passar ou como que a gente vai apresentar para vocês, tá bom? Então é o uso indevido aí de marca no geral que a gente vem observando. Que mais? Vazamento de dados. Vixe, daí a gente está bem posicionado nesse ranking, né? Infelizmente, a gente está dentro desse ranking. Diversos países têm vazamento. Opa, sem querer veio para cá. Diversos países têm vazamento, mas quando a gente pega aqui esses vazamentos ou o acompanhamento dele, a gente se impressiona. Por exemplo, em 2023, o Brasil ocupou o 16º lugar entre os países que mais contabilizaram episódios de vazamento, né? Infelizmente, não é um ranking bom da gente estar. Olha o que eu falei aqui, o tempo médio até a identificação de um vazamento é de 204 dias, tá? Então, a gente repara que é difícil isso acontecer e depois conter vazamento, pior ainda. Então, na verdade, esse é o cenário, é onde a gente se encaixa e onde a gente vive. No caso do Brasil, existem fatores que afetam o vazamento, né? Você pode perder cliente com isso, não só no Brasil, tá? Isso é uma questão geral, mas você pode perder cliente, você pode aí ser multado com relação a esse processo, porque você deixou apresentar e vazar informações, desde que você não prove que você estava tomando ações preventivas com relação a isso. Você pode ter tempo para conter, às vezes até ficar fora do ar, dependendo do que aquele vazamento gerou. Então, esse é o cenário. Veio mais uma pergunta aí, fiquem à vontade, nos ajudem a responder. Obrigado, estou vendo que o pessoal tá participando. E mais um ponto aqui, a gente já está caminhando aí para uma parte de demonstração ou de alguns itens que a gente acha, mas mais um ponto antes é o impacto disso na empresa, né? A gente vê aí não só a LGPD, mas as leis de privacidade como um todo, que vem como uma forma de garantir aquilo que de fato já era seu, né? O seu dado. Eu até brinco às vezes com isso, né? A lei de privacidade, às vezes, ela é interessante porque ela vem para garantir algo que já era seu, a sua informação, o seu dado. E nesse aspecto aí, como uma forma de lei para poder estipular, a gente vê multas, e multas altas em cima de vazamentos, né? A NPD atuando e cada vez mais estruturada nesse sentido. Então, esses são pontos que tornam ainda mais crítico e que vêm agravando o cenário. E se você acha que isso só acontece com grandes empresas, né? Falar, Miro, isso daí vai acontecer com empresas bilionárias e tal. Não, aqui você tem uma estatística para mostrar que isso também acontece com pequenas e médias empresas. Inclusive, ressalto que muitas vezes, nesses cenários com empresas menores, o fato de você ter menos ferramental, menos acompanhamento, complica ainda mais porque você passa a não ter a visão. E aquilo lá está acontecendo e às vezes não dá nem para medir, para ver ou até para saber que aconteceu. Então, esses são pontos aqui, traz estatísticas importantes. E última estatística aqui que eu queria trazer, antes da gente ir para um caso aqui, para um vídeo de testemunho de um cliente nosso, é o tempo para recuperar. Olha só, para você conseguir, quando você consegue recuperar a reputação, você tem aí um tempo bem alto, um tempo bem grande para poder fazer ou para poder tratar. E, além disso, você tem uma perda de cliente maior, ou seja, existe aí um churn, uma mudança de clientes que saem ou que se movimentam por deixar de confiar naquela marca.
Isso é importante de entender, e casos assim viram casos históricos, né? Tem casos aí que a gente conversa como exemplo, são típicos de problema, às vezes em empresas terceiras, não foi nem a empresa que estava se cuidando, foi uma outra empresa que passou pelo problema, e isso faz com que afete aquela empresa que tinha como fornecedor ou que tinha como cliente aquele determinado usuário. Pessoal, é por essas e outras, dentro desse cenário, que a gente gostaria de apresentar um pouco do que a gente faz e como a gente endereça. E a gente entende que a melhor forma de começar a mostrar isso é através de um case, através de um cliente que utiliza a nossa plataforma com módulos até um pouco diferentes do que a gente tratou aqui, mas que possibilitam a visão e houve uma possibilidade de ver mais rápido aquilo que não se tinha visibilidade, de conseguir enxergar num curto espaço de tempo e mapear vulnerabilidades que haviam dentro do cenário, tá bom? Antes disso, antes de ir para o vídeo, alguma dúvida? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, se vocês têm algum ponto aqui que vocês levantaram. Michele, Benício, se quiserem adicionar alguma coisa, também fiquem à vontade. No Q&A, deixa eu ver aqui, o pessoal ainda está retraído aí, com vergonha, podem mandar. Deixa eu só verificar aqui se tem alguma pergunta. Não estou vendo, pelo jeito não, legal. Opa, chat, legal. Pessoal, eu queria colocar aqui um testemunho para vocês. Vamos ver. Se não sair aqui, eu vou pegar na outra tela e vou colocar. O áudio já compartilhei no início. Deixa eu só pegar o vídeo A aqui. gente foi de 0 a 80%. Pronto. Só um pouquinho. Vou ampliar a tela. A gente foi de 0 a 80% de visibilidade de vulnerabilidades em uma semana. Olá pessoal, tudo bem? Sou o Daniel Pérez, sou o CISO aqui da CRM Bônus, cuido de toda a operação de cibersegurança aqui tanto nossa quanto da integração com os nossos clientes. CRM Bônus é hoje a maior empresa de gift back da América Latina e impactamos aí a vida de mais ou menos uns 2 milhões para mais, 2 milhões de pessoas, né? Provendo serviços de money bônus, de gift back, de ANS, vendedor IA, o vendedor com inteligência artificial, e isso tudo suportado a parte de segurança por nós aqui com a ajuda da Rainforest. Cara, quando eu cheguei aqui, na verdade, a gente tinha 0 visibilidade. Com o auxílio das ferramentas da Rainforest, a gente foi de 0 a 80% de visibilidade de vulnerabilidades em uma semana, no máximo 2 semanas, né? A rapidez com que a gente conseguiu ter essa visibilidade e começar a dar tratativa nas vulnerabilidades e falta de configuração, falha de qualquer tipo de componente de segurança foi um recorde absurdo. Isso tem trazido bastante ganhos para a gente aqui. É maior controle naquilo que a gente precisa monitorar, nossa esteira de desenvolvimento 100% monitorada, nossas vulnerabilidades 100% monitoradas e tratadas. Eu acho que se a gente for definir uma palavra é monitoramento ou controle, né? Controle de tudo. Antes, sem visibilidade, a gente tentava trazer alguma coisa para comprá-los com relação a investimento, né? Para tratativa de vulnerabilidades, novas tecnologias, e era muito difícil. Hoje, com a visibilidade toda que a gente tem do Rainforest, é muito mais fácil, porque a gente consegue mostrar o cenário real, né? Quais são os vetores, o que mais está pegando, qual é o lado que a gente precisa investir talvez um pouquinho mais, o que a gente precisa colocar como prioridade. Isso tem facilitado bastante no ganho, né? Da concorrência de todo o budget com o pessoal e de trazer melhorias para cá. Aí, pessoal, um vídeo. Guys, Opa, se não. Tá aí um vídeo para vocês de um cliente trazendo a visão dele, e isso é interessante porque ajuda a gente a ter, a mostrar um pouco de como a gente tem apoiado, e dentro desse aspecto em específico aqui, no processo também de desenvolvimento. Agora, eu queria, antes da gente terminar, ah, mostrar um pouco da plataforma para vocês e de como a gente endereça. Então, os próximos aí 5, 10 minutos, e a ideia aqui era mais
trazer essas características de mercado, era trazer esse tipo de visão, mas nesses 5 ou 10 minutos que a gente tem, antes ainda deixando um tempinho para caso tenham dúvidas, volto a insistir aí. Eu vi que algumas pessoas mandaram só no grupo aí dos palestrantes, né, aqui interno, mas se alguém tiver dúvida, pode mandar no chat aí ou no Q&A melhor, a gente responde já já. Mas eu queria mostrar um pouco da plataforma. E aqui está a plataforma, pessoal, para vocês. Então, a nossa ideia aqui dentro da estrutura é olhar para a parte de brand, de marca e de vulnerabilidade, são os dois pilares, com 5 módulos diferentes: fraude, leak, cloud, infra e app. O nosso foco da apresentação aqui está no módulo de fraude e leak. O módulo de fraude, ele tem como objetivo identificar tudo que parece, mas não é. Parece ser verdade, mas não é. Domínios similares, mobiles ou aplicativos mobiles que parecem ser da empresa e não são. Redes sociais, que muitas vezes são utilizadas dentro da cadeia ou do processo de venda como uma forma de potencializar e no início dela, mas que muitas vezes o atacante cria perfil falso, cria a página falsa para poder se passar pela empresa real e ser um chamariz. Então, nesse aspecto aí, rede social, surf, serviços de mensageria, são análises, são fontes que a gente olha para identificar. E eu tenho até um exemplo aqui que eu tenho apresentado bastante, eu não sei só se ele está, deixa eu verificar aqui que eu acho que ele não está aberto, vou abrir para mostrar para vocês. Eu tenho perguntado bastante, que é um dos parâmetros que a gente identifica nessa estrutura. É o seguinte: qual site você visitaria, né? Você visitaria o site, deixa eu só reduzir aqui, só um pouquinho. Deixa eu tirar do modo de apresentação para poder. Só um segundo. Pronto. Eu vou colocar aqui para vocês uma pergunta. Se eu diminuir esse site aqui, vai aparecer. Pronto. Vou colocar para vocês uma pergunta. E a pergunta que eu vou pôr é essa: qual site vocês visitariam? O site da esquerda ou o site da direita? Opa, tá difícil porque tá acompanhando aí e tá pequenininho. Tá aí, acho que agora dá para ver melhor, embora tenha um cursor aí em cima, tirei ele, pronto. Qual desses dois sites vocês visitariam? E a ideia, respondam aí no chat, não precisa ser nem no quiz, pode pôr aí no chat mesmo, que não é pergunta. Então fala aí, da esquerda ou da direita? Opa, tenho dois da direita, vamos ver, quem mais? Tá? Eu vou perguntar daqui a pouco o porquê, já vão pensando aí na resposta. Mas olha só, qual desses dois sites vocês visitariam? Amir, está muito pequeno, é de propósito. Opa, ali, ó, pronto, tá aí, já ganhou o carro do Benício. Temos o primeiro ganhador do carro do Benício. Brincadeira, hein, pessoal? Não vai levar, achar que é verdade aí depois vai cobrar o Benício, tá errado. Mas olha só, o Mikael comentou aí no chat, dentro da conversa, ele falou: ó, eu visitaria da esquerda, da direita, porque o da esquerda ele tem uma característica de type squaring, né? Em outras palavras, foi isso que o Mikael comentou. Olha só, pessoal, quando a gente aproxima, reparem que o site da esquerda, ele não é Microsoft, ele era RN. Isso engana o olho do usuário final. Então, uma das características que a gente tem no módulo de fraude é identificar e monitorar aquilo que está surgindo em termos de sites parecidos e apontar aqui como achados, para que possa validar o time da Plátano junto com o cliente se aquilo de fato é um problema e está afetando a marca. Então, esse é um exemplo de fraude, só para mostrar como é comum e como isso engana o olho, tá bom? Parabéns aí, todos observaram corretos, não vi ninguém colocando da esquerda, não iria falar o nome também se tivesse, tá? Mas estou dizendo que ninguém colocou, confia em mim. Mas isso engana, principalmente no dia a dia, quando a gente está, a gente fala, cliquei e não deveria ter clicado naquele site. Vazamento. Vazamento seja de código ou de credencial.
O que chama muita atenção quando a gente faz uma POC é o vazamento de credencial, porque você encontra o usuário, senha e o site que acessa. E dependendo de como foi o vazamento, não é só o site corporativo ou o domínio corporativo que é afetado. Você tem o vazamento de todas as credenciais daquele usuário, porque foi roubado todo o browser, toda a base do browser dele, um ataque conhecido como Stealer. Nesse caso aí, pessoal, a gente acaba tendo a divulgação, e é interessante porque a gente começa a ver senhas parecidas. A mesma senha corporativa no site do Pet Shop, né, no site de compras, a gente acaba vendo esse tipo, essa característica, esse cenário. Então, esse é um ponto aí de leak na parte de código. E a parte de cloud e infra e app tem como objetivo, vou mostrar esse gráfico aqui, apresentar o processo tanto de desenvolvimento do código, desde qualidade, passando por SASH, análise de código estática, análise de bibliotecas, análise da aplicação em execução, a imagem, o container Docker que tá, onde a aplicação está rodando, mobile, infrastructure as code. Amigo, o que é isso tudo de sigla aí? Estou me perdendo. Não, não é o foco desse webinar, mas é só para mostrar para vocês que existem diversos tipos de análise que a gente realiza no que diz respeito à aplicação. Porque não adianta nada você ter uma estrutura toda segura se tua aplicação não está segura. Se o usuário da ponta deixou a credencial dele vazar e tem acesso à aplicação. Então eu preciso olhar para dev e eu preciso olhar para ops no que diz respeito à infraestrutura, IP, se tem vulnerabilidade ou não, e também a cloud, tá? Olhar para verificar se a cloud está bem configurada. Então a gente está falando aí de 7 análises diferentes no que diz respeito a dev e também o módulo de infra, que tem 4 formas aí pelo menos diferentes de analisar a vulnerabilidade, e o módulo de cloud que olha para postura, boas práticas de configuração de nuvem. Então a gente tem 5 módulos na mesma plataforma e como o foco aqui é importante de eu falar, como o foco foi fraude leak dentro dessa apresentação, saibam que você pode habilitar os módulos separadamente. Você não precisa usar ou ter eles totalmente em conjunto, tá bom? Benício, Michele, alguma coisa para adicionar aí? Eu vou colocar um último slide aqui, mas fiquem à vontade. Só comentando, né, Amir, um dos pontos, apesar da sua apresentação ser direcionada à parte de marca em si, algo que é muito normal aqui, principalmente nas empresas catarinenses, em grande parte das pessoas que estão aqui fazem parte, é o data center interno. E um dos módulos é o módulo de vulnerabilidade, né? Não mais só aquele shot que todo mundo era acostumado a realizar uma vez por ano, 2 vezes por ano. Hoje a Rainforest vem com um produto que é em tempo real, né, integrado toda a parte de infraestrutura, trazendo as vulnerabilidades do ambiente, né, para o decisor, né, para quem toma, ou adicionando num SOC que o cliente estiver ou contenha, ou diretamente através de integrações com sistemas de chamados, algo nesse sentido, né? É um importante, pelo menos eu vejo, para o nosso mercado, um importante módulo também, dentro dos 5 que você comentou. Boa, excelente, Benício. É um ponto importante. O nosso módulo de infra, ele tem como objetivo ficar fazendo uma análise de vulnerabilidade. Ele não dispensa o pentest lá, semestral, anual. É importante que você faça. Inclusive, a plataforma tem um local onde você pode subir os resultados de pentest, ou o pentester, a empresa que faz o pentest, pode subir os resultados lá também. Então, esse é um ponto Uhum. importante. Mas como o Benício bem chamou a atenção, é importante que a gente faça isso de forma contínua e não de forma pontual. Segurança precisa ser um hábito, precisa ser alguma coisa que está entranhado na cultura e não algo que a gente encara como um projeto que tem começo, meio e fim. Muito bom, bem colocado. E por último, para aqueles que quiserem aprofundar ou ver um webinar ou tratar e ter mais informação,
eu queria deixar o convite aí. A gente tem um, um, ah, um canal que a gente trabalha, que é um canal dentro do YouTube, onde a gente tem um programa chamado Arena Reinforce, além de outras documentações, ou outras vídeos e informações. O Arena Reinforce, ele traz uma série de conversas com CISOs e onde a gente acaba aprofundando em pontos específicos, entendendo dores, e é algo bem interessante, sempre bastante informativo. E um dos episódios que teve dentro da nossa quarta temporada aí, foi sobre inteligência de marcas e reputação digital. Esse daqui foi liderado pelo Brunão, ele conduziu aí a conversa com a Bárbara e com o César, e ele trocou bastante bola relacionada a esse assunto. Então, fica aí o convite, se você quer aprofundar mais sobre o assunto, além de, né, agora fazendo momento youtuber aí, né, além de se inscrever no canal, compartilhar, dar o seu like lá, aproveite também para assistir o conteúdo que está disponível lá. Tá bom, pessoal? Eu vou ficar por aqui, eu agradeço, eu sei que é investimento de tempo dos dois lados, né? A gente preparar e também a gente participar, mas eu estou à disposição. Mandem feedback também, seja por chat, tem forma de você mandar aí para o chat. Quando vocês escrevem, só vem para nós, fiquem tranquilos. Mas mandem feedback, o que que a gente pode melhorar, como que a gente pode atender, aprofundar, se vocês têm interesse em outros assuntos ou outras informações. E além disso, existe também aí um link que o Bruno acabou de colocar para todos, que é como vocês podem testar a plataforma aí grátis utilizando aí a parceria que a gente tem com a Plátano. Então você tem um link específico para isso, se vocês clicarem lá, vocês têm como preencher as informações e testar a plataforma para identificar vazamento, para poder ter esse tipo de visão. Michele, Benício, últimas Me- considerações ou comentários, fiquem à vontade. Eu acho que tem uma dúvida ali no chat, ali. Dá uma olhadinha. Boa. Opa, tá aí, boa. Os dados que a plataforma recebe, principalmente alertas, vêm diretamente dos equipamentos da borda do cliente ou são integrações? Boa pergunta, obrigado por ter enviado. A pergunta que veio, e eu vou repetir para todos aqui, porque ela veio para nós, para os anfitriões palestrantes, ela está relacionada a como que a gente recebe essas informações, como que a gente busca esse tipo de informação, se é da própria estrutura da borda do cliente ou se são integrações realizadas por API. Então, explicando um pouco dessa dinâmica de como é a arquitetura, a plataforma, no que diz respeito à fraude leak, ela fica buscando em várias bases diferentes e aglutinando informações de características diferentes dentro de um único ponto. Então, ela vai lá dentro de sites que trazem vazamento, sites que falam sobre fraude, mecanismos de busca, e fica procurando através de uma série de processos, a gente chama de jobs que a gente tem, e aglutinando essas informações. Essas informações elas estão públicas, então para a gente fazer um teste de plataforma, a gente só precisa de um NDA, a gente só precisa ter um No Disclosure Agreement para justamente proteger os dois lados. Mas o que a gente vai buscar já está na Surface, na Deep, na Dark Web ou na Dark Web aí, principalmente na Deep, na Dark, a parte de credencial. Então a gente vai lá, puxa essas informações, centraliza elas e a cliente pode consumir isso via API. Então, na prática, o equipamento de borda aí, ou o equipamento de proteção de vocês pode, de uma forma, puxar essa informação da API e utilizar. Vou dar um case real aqui, um case de um cliente, que case real é redundante, né? Mas um case de um cliente que tem utilizado a plataforma. É uma fintech, e eles utilizam a plataforma para identificar credenciais vazadas, que a gente fica monitorando. Ele vem via API na plataforma, pega essas informações, verifica se essa credencial está válida, e se a credencial estiver válida, ela comunica o cliente dele, tá? Não é o usuário interno só. Eu posso comunicar o cliente da ponta dizendo, olha,
sua credencial pode ter sido vazada. Nossa área de inteligência detectou isso e está preventivamente bloqueando para evitar que seus dados possam ser acessados ou mesmo que você tenha aí algum tipo de vazamento de informação. Essa empresa em específico é uma empresa do segmento financeiro e ela estava tendo credenciais dos correntistas vazados válidas e que acessava as contas delas. Então, um exemplo aqui para vocês verem do uso. Muito obrigado pela pergunta aí. Se eu não respondi, se não foi nessa linha, pode digitar de novo aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente pode responder agora, tá bom? Quero Tem mais reforçar alguma, aqui o Benício? convite. Eu não vi nenhuma. Oh, obrigado, Mi. Quero reforçar aqui o convite a todos para experimentar, vão gostar, não tem nenhuma POC que a gente faça que a gente não consiga trazer algum achado de algum vazamento, tá? É unânime. Então, convido vocês a experimentarem, conhecer, e que vai ser de grande valia aí para a estratégia da jornada de cibersegurança de vocês. E mais uma vez, obrigada. Boa, excelente, valeu, Mi. Teve uma consideração aqui do Mikael, legal, obrigado pela reação aí, pessoal. Teve um comentário aqui do Mikael, bem legal. Na verdade, assim, quando a gente fala de threat intel, né, de inteligência de ameaça, a gente está falando de um mundo bem grande, que envolve uma série de características. Nosso foco, a gente está bastante focado aí na parte de marca, que é um subset, é um dos conjuntos que a gente tem dentro da parte de inteligência de ameaça. E dentro desse aspecto, a gente tem várias formas de buscar e ir trazendo e centralizando essas informações. Eu costumo dizer que é um trabalho em conjunto, não é só da plataforma ou da ferramenta da Reinforce, é um trabalho junto com o parceiro, e a Plátano é um dos nossos parceiros aí, com clientes e que atuam nesse sentido, mas também é um trabalho do próprio cliente, e às vezes a gente tem que trocar informação entre nós. Ó, não pegou esse tipo de informação, vamos adicionar essa base, a gente acaba atuando em conjunto. Não existe ferramenta que pega tudo de tudo. Isso é utópico. Mas o que existe sim é um compromisso de parceria no sentido de vamos analisar, entender, adicionar para cada vez mais elevar aí segurança dentro da estrutura de vocês, tá bom? Legal, obrigado pelo comentário aí. Brunão, se você quiser retomar, Benício, estão com É vocês. isso, agradecer a participação de todos, né, em nome do time da Platinum, agradecer também o empenho do time da Rainforest de estar presente, né, colocar, né, a ferramenta, dispor ali de testes aí das inúmeras ferramentas ali que a gente comentou, tanto de app quanto de marca, de vulnerabilidade, e deixar o nosso contato, principalmente da Plátano, à disposição para tirarem dúvidas, marcar uma agenda com vocês. Acho que temos sempre muita parceria e isso que é o importante, né? Agregar valor na questão de conhecer o cliente, entender as dores e apresentar uma solução. Eu sempre comento que a solução da Rainforest é uma solução interessante, porque quando a gente vai para o mercado observar eh, algumas outras empresas em si, eles fazem parte, né? Eles fazem uma parte de cloud, uma parte de vulnerabilidade, uma parte de marca em si. E com a Rainforest você pode ter em um único painel todo um contexto de segurança. Você pode complementar marca com desenvolvimento, desenvolvimento com vulnerabilidade, nuvem privada e nuvem pública, né? Isso é o grande diferencial e o que faz a gente ter tanto sucesso nos clientes que a gente acaba aplicando a solução. Isso É aí, isso, agradecer novamente. muito bom. Obrigado, pessoal. Até mais, então, né? Bruno, está com você. Abração. Aí, pessoal, só para finalizar aqui, eu mandei no chat também aqui um link para vocês. Dois, na verdade. Um, o link do site da Plátano e o outro é um link aqui da Rainforest. Né? A gente conversou aqui nos bastidores e faz todo sentido ofertar, né? A gente viu aqui com resposta nas perguntas
que tem muita gente interessada em conhecer a solução, em dar um próximo passo. E o melhor jeito talvez seja a gente dar um free trial, né? O pessoal poder fazer o cadastro, experimentar ali, ver o que está acontecendo, como é que é a plataforma, como é que a Platinum e a Rainforest trabalhando na segurança da marca de vocês. Então, tem um link aqui, eu vou reforçar enviando no e-mail de obrigado, agradecimento para vocês. E fiquem à vontade, são nossos convidados a experimentar todo esse potencial, tudo que foi mostrado aqui hoje, saindo da teoria, indo para a prática, tá bom? São nossos convidados aí para fazer esse teste. No mais, quero agradecer, Benício, demais, não só o Benício, mas as outras pessoas da Plátano que entraram aqui também. E a Michelle e o Amir, que são nossos companheiros na trincheira todos os dias aqui. E vocês que forneceram para a gente o ativo mais importante, né? O tempo de vocês para aprender um pouquinho conosco nessa tarde. Muito obrigado, pessoal. Valeu, gente. Até a próxima.